Os jogadores do Furacão também falaram a respeito da eliminação na noite de ontem. Do Curitiba, Curitiba foi até a cidade de Fortaleza, estádio Presidente Vargas, e acabou perdendo. Curitiba perdeu já a quinta, hoje chegou a quinta derrota consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver os gols aí do Curitiba. Aliás, do Curitiba não, do Fortaleza, né? O Luceno abriu o placar de pênalti. Lucero, aliás, abriu o placar, né? Depois ele fez o segundo também. Aí vem aquela, ó, o próximo gol é impressionante. Olha que falha do Gabriel, hein? Falha feia, um frangaço. Foi substituído depois justamente porque se machucou, né? E aí vem o gol do Kusevich, o único gol do Curitiba. Final de jogo, 3 para o Fortaleza, 1 para o Curitiba. Lembrando que o Curitiba teve um pênalti, né? Teve. O Robson bateu no travessão e a bola saiu. Aí fica difícil, por quê? O goleiro leva frango, o atacante perde pênalti. Qual a esperança que o torcedor do Curitiba vai ter que esse time vai melhorar? E mesmo assim, né, Osmar, quando o jogo se desenha totalmente favorável ao Fortaleza, Fortaleza dá um atropelo do Curitiba, em cima do Curitiba no começo da partida. Mas não consegue o gol. E o gol sai exatamente num erro, né? Onde o Robson comete um pênalti evitável, né? Um pênalti, eu acho, infantil. Né? O Robson segura o jogador pela camisa, o VAR é acionado e marca a penalidade máxima. E ali inicia, né, a caminhada de vitória do Fortaleza. Fortaleza sobrou na partida, mas não podemos esquecer esses detalhes, né? De um pênalti bobo que acaba gerando o primeiro gol do Fortaleza, um frango do seu goleiro e um pênalti desperdiçado. Então, no cenário geral, assim, a gente vê que o Curitiba tem muitos problemas, Marcelo, muitos problemas. É verdade. Eu concordo, diretor, com você e ver os seus adversários, nessa rodada até não aconteceu isso, né? Mas ver cada vez mais distante os seus adversários diretos, Osmar. E, por sorte, para o Curitiba, a rodada foi muito ruim para o grupo de baixo. Agora... Só o América ganhou, né? O problema é que está atrás do Curitiba, nesse caso. Mas você tem que imaginar o seguinte... O Curitiba, daqui 2 rodadas, tem o Bahia. Aí é confronto direto. E aí a gente pode imaginar o quê? Jogo em casa. Curitiba tem tudo para ganhar do Bahia? Tem. Mas o que me garante que vai ganhar do Bahia? E outra, né, Irapitã? Hoje, se nada piorar na próxima rodada, que é possível. Se nada piorar, porque o Bahia ainda pega o Vasco para piorar pro Vasco e pro Curitiba. Em Salvador, né? Exatamente, em Salvador. O Bahia pode vir para cá abrindo até 10 pontos de vantagem, Osmar. Ou se continuar tudo como está hoje... Curitiba vence e fica 4 do Bahia do mesmo jeito. Essa distância, daí vai dizer assim, pô, você tem que pensar jogo a jogo. É verdade, tem que pensar jogo a jogo. Só que não adianta, jogador de futebol, hoje a informação está muito rápida, todo mundo está acompanhando, não tem como dizer, o cara está alienado, não sabe. Não, ele sabe o que está acontecendo e essa pressão, Osmar, é difícil de tirar. Pois é, a cada rodada, o Curitiba agora tem 51 pontos para disputar, né? São mais 17 rodadas. Isso. Que o torcedor, no que ele vai se apegar para dizer assim, não, porque até alguns jogos atrás... Na fé. Só, né? Porque até alguns jogos atrás a gente dizia, o Curitiba fez um bom primeiro tempo e não sei... Hoje não teve nada disso. Nada. Hoje o jogo foi muito ruim. Se ele fizesse 3-2, por exemplo, seria por casualidade, porque o Fortaleza tirou o pé, Fortaleza mexeu, porque tem jogo decisivo aí pela frente na Copa Sul-Americana, né? Por mais que tenha vencido fora de casa, é jogo decisivo. Então, nesse cenário, o Curitiba jogou muito mal. E é isso que eu queria falar. O Curitiba foi para a sua 5ª derrota. Então, aquele momento, né, de reação do Curitiba, onde... De repente, todo mundo começou a se apegar numa virada de cenário, né? A virada de chave durou apenas aquelas 4 rodadas ali, onde o Curitiba somou 10 pontos dos 12 possíveis. Porque de lá para cá, são 5 derrotas. O Curitiba jogou mal o segundo tempo contra o Botafogo, tudo bem, é contra o líder, todo mundo jogou mal. Mas daí ele joga mal contra o Bragantino, ele joga mal contra o Corinthians, ele faz um jogo razoável contra o Flamengo, que poderia até ter tido melhor sorte, mas hoje voltou a jogar mal. Então eu acho que é aquele fôlego, né, de reação do Curitiba com a chegada do Thiago Kozlowski como treinador e com o elenco tentando dar uma resposta a todas as críticas feitas pelo Antônio Carlos Zago, eu acho que me parece
que terminou esse estágio. Agora é dureza até o final, porque o cenário do Curitiba é muito, mas muito complicado de você imaginar uma reação nesse momento. São 7 pontos para o primeiro fora, mas é o que o Marcelo falou, é uma se ganhar ainda fica muito ruim. 4. É. E o próximo jogo no Curitiba será domingo, 8h30 da noite, né? Contra o São Paulo, Contra o São no Morumbi. Lá no Morumbi. E aí, Osmar, o São Paulo... São pode Paulo ser que vem de derrota. Então, e aí eu fiz a questão. É, o São Paulo no meio de semana tem o jogo, né? Tem o jogo no meio de da semana. LDU. Aí ele pode poupar jogadores, porém, não é garantia, né, Iraptan? Porque ele pode poupar porque eles vão se desgastar contra a LDU. Só que na outra semana o São Paulo não joga meio de semana. Então, assim, pode ser que jogue, por quê? Ó, a gente precisa fazer exatamente isso. Como perdeu o último jogo no Campeonato Brasileiro, sabe que não pode deixar tanto somar pontos. Então pode ser que coloque no mínimo um time misto e convenhamos, se não entrar o time inteiro, e mesmo inteiro reserva, não é garantia nenhuma. Mas se entrar 6, 7 titulares, Iraptan, porque depois eles vão ter tempo de descansar, porque o bom pro Curitiba é que tivesse jogado na outra semana. Tá olhando a tabela? Não precisa. Porque as semifinais vão ser lá pra frente e as finais da Copa do Brasil só a partir do dia 17. Então, possivelmente o São Paulo venha, se não com força máxima, com um time muito bom também no final de semana. Sabe, Osmar? Então o que o América teve, que não que seja moleza. O time reserva do São Paulo mesmo assim é bom. Mas essa facilidade um pouco maior, ou a menor dificuldade, não deve acontecer. O São Paulo deve vir com um time forte para cima do Curitiba. Para piorar mais a situação, o Santos vai enfrentar o Vasco da Gama. Ou seja, se o Santos ganhar, o Santos abre 10 pontos do Curitiba. Se o Bahia ganhar e o Bahia pega o América, o Bahia abre 10 pontos do Curitiba. Então você veja que situação. E por outro lado, vamos pensar do outro lado também, se o América ganha o jogo, o América passa o Curitiba. Mas, né? Vamos imaginar que o Curitiba não consiga. Mas aí, Osmar, sinceramente, que me perdoe, mas, sabe, se você pensar no América, daí morre todo mundo abraçado, viu? Já não, né? Mas concordo com você. Só que eu acho que piora mais a situação em termos matemáticos, né, Iraptan? Em termos anímicos, eu concordo. O América passou, você está em último. Mas em termos de números, Osmar, você continua 7 atrás do primeiro que vai fugir. Sim. No caso de ser o contrário, você fica 10. Eu acho que isso atrapalha muito mais, sabe? E assim, por mais que Cruzeiro, Corinthians e Internacional, que tem 25, não estejam numa situação absolutamente confortável, não estão, né? Porque você pega ali Bahia e Santos com 21, então são 4 pontos só de diferença para esses times. Então, esses times também têm que se despertar. Mas quanto mais aumentar essa distância para o primeiro fora da zona do rebaixamento, é lamentável, é terrível para o Curitiba. E assim, temos que ser realistas, né, Iraptan? A situação não está fácil para esses clubes, como mesmo para o Goiás, só que em relação ao Curitiba, eles têm uma vantagem muito grande. Então, hoje não tem como o Curitiba mirar esses times. É no máximo mirar um Bahia, que já está ficando longe também. É verdade. Só rapidinho, o Iraptan falou sobre os clubes com 25 pontos, ele não pode esquecer o seguinte, o time que está me chamando a atenção negativamente ultimamente. Desde a 14ª rodada, o Cruzeiro não vence. São 7 jogos seguidos sem vitória. 7 jogos sem vitória. Olha então, aí. o Cruzeiro... O problema, como eu disse, eu acho assim, que com relação ao Curitiba, o Cruzeiro tem 11 pontos na frente. Então, para o Curitiba hoje, está muito distante o Cruzeiro ainda. Mas o Cruzeiro, mais 2 rodadas que continue assim, inevitavelmente vai entrar nessa briga junto lá embaixo. E as contratações do Curitiba? Gostaram? O Slimani, já falamos bastante aqui, essa que o Curitiba anunciou hoje. O Andréas. O jogador experiente, né? O jogador experiente, com passagem em Copa do Mundo. Eu só acho que são contratações tardias, né? Para aquilo que o Curitiba necessita. O Curitiba precisa de resposta para ontem, né? Não é nem para amanhã, é para ontem. E esses jogadores vão chegar... já vão dar uma resposta imediata. O Slimani está há 4 meses sem jogar. Né? Então, não, além disso, tem toda a questão da documentação. Burocrática. Burocrática, porque não é só visto sair no vídeo. Visto de trabalho, que às vezes demora. Você já trabalhou no Paraná Clube, você sabe como é que funciona bem, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples, né? Então, tem vários aspectos. E o Curitiba vai continuar correndo contra o relógio. Mas o que eu acho assim, mesmo estando em condições legais, eu não sei quando será que quando esses jogadores estarão fisicamente adaptados e em condições de dar uma resposta. Porque o Curitiba, por exemplo, hoje ele lançou o Rainer na lateral direita. Bom, foi bem. Foi razoável, porque
estava muito mal com o Natanael. O Natanael, novamente, defensivamente, foi um desastre. Então, essas questões é que acabam tendo um impacto muito forte no Coritiba, né? O Coritiba estreia o seu zagueiro e a zaga, mais uma vez, toma 3 gols. Então, né, teve falha do goleiro. Então, são todos esses... o cenário, né, em torno do Coritiba, ele é muito preocupante, é ruim, né? E, sinceramente, é difícil você imaginar de onde o Coritiba vai encontrar soluções técnicas e táticas para virar essa chave, voltar a vencer e ter uma sequência de... Porque não adianta só vencer o próximo jogo. Não. Tem que vencer uma série de jogos. Porque como ele teve 5 derrotas consecutivas agora, ele vai ter que emplacar aí em algum momento 5 vitórias para tentar alguma coisa de positivo na competição. E o trabalho do Thiago, que trocou o treinador, tal. O Thiago veio, fez, né, teve aquele fato novo, tal. O Thiago, nessa derrota de hoje, por exemplo, trabalhou. Como é que foi o trabalho dele? Como é que dá para avaliar o trabalho do Thiago? Olha, eu acho que ele fez as opções, né? A entrada do Reinaldo na zaga, né? Foi uma novidade. Né? Mas eu acho que o Curitiba continua com sérios problemas nessa formatação no meio-campo. A todo instante é essa opção por 3 volantes. Aí o Marcelino Moreno joga aberto pela esquerda. Hoje foi sacado no intervalo, né? Foram 3 mudanças no intervalo. Então, quando o momento é ruim, né? Tudo conspira contra. Isso é do universo. E realmente o Curitiba vive esse momento. E assim, me dá a sensação que o Curitiba não tem de onde tirar energias para mudar este cenário. Essa é a sensação que eu tenho hoje, depois de 5 derrotas consecutivas. É o que eu falei, né, Marcelo? Agora, por exemplo, o Curitiba, o torcedor, que aliás está dando, no meu modo de ver, um show indo no Sem campo, dúvidas, não é o torcedor verdade? do Curitiba está fazendo Não, muito. se não tivesse a torcida, o cenário dele. já seria completamente... Exatamente. Agora, o solução. torcedor ele tem que acreditar em alguma coisa para ver uma reação, uma mudança, né? Essa é a minha dúvida. Hoje, vai acreditar no quê agora? Hoje tem que acreditar na chegada do Slimani, né? Que é um centroavante e fazedor de gols, né? Hoje o Curitiba jogou de novo com o Diogo ali na frente e praticamente não pegou na bola. Então, são muitos aspectos ruins para o Curitiba. E o que me fica, assim, nesse momento na memória é que aquela reação com o Thiago Kozlov. O Thiago melhorou o ambiente, melhorou o vestiário, mas ele não é mágico. Ele não é mágico e o elenco vai demonstrando rodada a rodada que o Zago não estava totalmente errado. Pois é, Marcelo, e aí é o seguinte, né? Quando a coisa vai mal, já não tem confiança. E a confiança para o jogador é tudo, né? Não, a confiança é tudo, Osmar, a sequência não é boa. Eu acho que o Zago não estava errado em alguns pontos, mas ele tem muita contribuição negativa para essa campanha. Mas, infelizmente, mesmo com o Thiago, o time evoluindo, não está conseguindo os resultados positivos. E agora, Osmar, contrata jogadores que vêm de um país diferente, de uma cultura diferente, tem uma adaptação que não vai ser rápida, são jogadores com 33, 34 anos, ou seja, desse um time envelhecido, ou seja, pode acontecer e dar certo, pode. Só que, como disse o Iraptan, não seriam contratações assim para meio de reta final de campeonato, um time que está no desespero precisando de resultado. Então, Osmar, infelizmente, mas, por outro lado, como tem SAF e tem que dar uma resposta, com todo respeito à SAF, me parece as contratações hoje muito mais uma resposta ao torcedor para dizer que estão trabalhando, contratando, do que convicção de que vai realmente resolver para o momento, Osmar. O Slimani, se continuar e para o ano que vem pode. Agora, para o momento, Osmar, me parece, sabe aquela situação da marmelada na hora da morte? Acho que pode ser pior. Bom, o Botafogo trouxe o Diego Costa, no quê? Não faz 2 semanas, né? Por aí. E já estreou, já meteu gol. É isso aí que a torcida quer ver. Não, mas, Osmar, a diferença é aquela. Não, você pega um time encaixado, né? Isso que eu estou dizendo. Esse é o negócio. Não, eu acho que o Slimani, se pega um time encaixado, ele é um cara que mostrou. Estava parado há 4 meses, mas mostrou que sabe fazer gol. Então, a gente sabe agora. Ele vai ter que resolver. Essa bola está chegando para a maneira que ele precisa? Hoje não chegou nenhuma. Então, eu quero dizer isso. Sabe? A torcida do Curitiba quer ver contratação, sim. Chega, já joga. Mas eu estou dizendo o seguinte para você, então, voltando. O Diego Costa hoje chegaria no Curitiba e essa bola não ia chegar para ele, não ia fazer gol também. Não ia adiantar nada também. Então tem que acertar. Vai mais além.